Bem, boa noite, as companheiras e companheiros. O Diretório Nacional se reuniu hoje. O tema principal da reunião era a questão militar. É uma questão política, não é uma questão acadêmica. Vem de antes. Não é só um problema no Brasil, no mundo todo. A política do capitalismo para reduzir a todo preço o custo do trabalho inclui uma série de ataques aos direitos de organização, manifestação. Isso acontece na Europa. E a pandemia foi um pretexto utilizado para radicalizar esse processo. Mesmo na América Latina, países como Chile, Peru e Colômbia, eu escolho os exemplos, Chile, Peru e Colômbia, tiveram também seus estados de emergência a pretexto de combater o vírus, com utilização de tropa militar. Aqui no Brasil, é um processo particular próprio, que se pode bem qualificar como bonapartismo, essa aventura capitaneada pelo Bolsonaro, inspirada, por vista da teoria, inspirada no exemplo do Luiz Napoleão, que era um cabo de merda, que se fez coroar imperador na França, no século XIX, tanto quanto esse capitão, um capitão de merda, mas que conseguiu, tanto como aquele Luiz Napoleão, uma articulação com os militares, uma força que misturava a ralé, no caso do Luiz Napoleão, e aqui mistura os setores desclassados, com uma certa classe média insatisfeita, mas principalmente os militares, seu ponto de apoio. Né? Ele já vinha antes fazendo esse trabalho há décadas nas polícias militares, com as milícias, né? E conseguiu progressivamente envolver os oficiais do Exército, em particular o Vilas Boas Correia, que simbolicamente foi o cara que até deu um ultimato para o STF tirar o Lula da eleição. E, uma vez no governo, articulou as máfias do Estado brasileiro, a máfia do Centrão, por exemplo, ao preço do orçamento de guerra, que fez ele distribuir verbas no ano passado, ganhar esse apoio, garantindo lucros extraordinários para os bancos estão lucrando de uma maneira estúpida, estão achando tudo muito bom, podem ficar envergonhados com o governo que eles têm, mas para eles está muito bom. E, no fundo, é a mesma atitude do imperialismo norte-americano, a complacência do Trump, antes, que podia ser mais amiguinho do Bolsonaro, e do Biden agora, que pode ser menos amiguinho, mas que não vai nos salvar. No mercado está tudo muito bom, está tudo muito bem. Vamos esperar a eleição em 22. E nós tivemos, então, o que motivou a discussão no diretório foi o episódio Pazuello, esse general que foi instrumento da sabotagem da luta sanitária contra a epidemia, que o Bolsonaro faz sistematicamente desde o começo. O instrumento foi o Pazuello. E a CPI, de alguma maneira, confirma o que já se intuía, ou em parte o que já se sabia. Terminou que ele subiu num palanque, saindo do regulamento do Exército, num comício. E depois foi absolvido com louvor. Né? Não só não foi condenado, como foi premiado com cargo. Então, é um escracho. Qual deve ser a reação do PT e de qualquer democrata nessa situação? O documento que nos foi apresentado falava em exigir que o governo respeite, que o Exército respeite, o governo faça respeitar as funções constitucionais. Funções constitucionais no Brasil? Essa Constituição, companheiros e companheiras, tem nada de democrática ao que parece. Sempre dá para piorar, mas ela mesma não é democrática. Tanto que o PT, na época, registrou que não votava aquele projeto. E um dos pontos chaves dele é o artigo 142, imposto pelo então ministro do Exército, Leônidas, como bem lembrou hoje no debate, o ex-presidente do PT e deputado na Constituinte à época, José Genuíno, imposto então pelo general Leônidas, o artigo 142, que diz que há chamado de qualquer um dos três poderes, o executivo, o judiciário ou o Congresso Nacional, devem as Forças Armadas fazer respeitar a lei e a ordem. É daí que vem aquele negócio chamado GLO, que é a legislação infraconstitucional que regulamenta a chamada garantia de lei e ordem. É daí que vem a utilização das Forças Armadas para subir os morros do Rio de Janeiro, que foi um erro feito durante o nosso governo.
preparado por outro erro maior ainda, que foi o envio das tropas naquela missão ao Haiti, chamada MINUSTAH, onde foi selecionado praticamente o núcleo militar, que agora você vai em Brasília, na esplanada dos ministérios, estão tudo lá, no andar do presidente e espalhado pelos ministérios. O núcleo são os oficiais que vêm da missão do Haiti, que demorou 12 anos. Então, deu salário, carreira, experiência e coesão para os nossos inimigos, na verdade. Nós não temos que se enganar sobre o que é esse exército. Esse exército brasileiro, nasceu como capitão do mato. E os negros brasileiros sabem disso. Como ele foi utilizado para reprimir as revoltas, como ele trata indígenas e negros, é histórico e conhecido. Um breve parêntese, que foi aquele episódio do tenentismo no século passado, quando houve uma desestabilização do exército, mas isso foi provocado pela revolução, pelo movimento da revolução do lado de fora, abortada depois, na quartelada de 35, comandada pelo Luiz Carlos Prestes, em nome do Partido Comunista Brasileiro, stalinizado, com o apoio de Moscou. Deu um desastre, com os trabalhadores demoraram 10 anos para se reerguer. Mas, tirando esse período dos anos 30, na maior parte do tempo, o Exército foi um instrumento de garantia da ordem da classe dominante. Foi um instrumento de tutela sobre a República. Essa é uma República tutelada desde o começo. Aliás, a proclamação da República foi um golpe militar. No Brasil, foi um golpe militar que o povo assistiu bestificado, como se dizia na época. Então, foi uma República que já nasceu marcada por um acordo por cima das elites. Eu não vou aqui examinar cada uma das constituições, mas esse artigo 142 que eu citei, da Constituição de 88, é só a expressão mais recente de um fato que atravessa, do ponto de vista institucional, a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é que o poder último é o do Exército, Marinha, Aeronáutica, as Forças Armadas, com seus braços auxiliares, que é a Polícia Militar. Isso não é fácil de mudar. O problema é que durante 13 anos no governo nós nem tentamos. Nem mexemos nos currículos das escolas militares, nem nada. Como se isso fosse se acomodar por si próprio. E, finalmente, a gente viu, né? Isso caiu na nossa cabeça, né? Essa conta é nós, o PT e o povo, de alguma maneira, que estão pagando. E está na ordem do dia fazer uma revisão a fundo disso. Eu acho que, nesse sentido, houve um progresso na discussão de hoje, porque há um consenso dessa tutela que tem que ser modificada. É necessária uma ruptura democrática. Com satisfação, constato que o próprio Lula, na fala dele, falou que a reforma militar é uma reforma de Estado, só uma Constituinte pode fazê-lo. Espero que o tema da Constituinte volte, então, à reflexão e à propaganda, e mais à frente até à agitação política do PT, porque tem tudo a ver. Quem acompanha lembra que nós recuperamos essa bandeira no 6º Congresso. Ela fez parte do programa que o PT apresentou em 2018, nas eleições, mas foi abandonado pelo nosso candidato, Haddad, no 2º turno. E o que a questão militar mostra é que é incontornável. Se não tiver uma ruptura democrática no Brasil, através de uma Constituinte, os militares vão continuar exercendo a sua tutela como obstáculo maior ao progresso da nação e à melhoria do bem-estar do povo. Que conclusão tirar disso? A conclusão que eu tirei, de alguma maneira, outras falas foram na mesma direção. Acho que muito sob pressão do sucesso do ato da jornada, né, do dia 29, como vocês sabem, mais de 400 mil pessoas, mais de 200 cidades, formar uma manifestação desde 18, desde as eleições, apesar da pandemia e apesar da falta de engajamento das direções das principais organizações. Isso é um fato. Então, foi uma coisa muito marcada pela espontaneidade e sem pedir muito licença. E é importante que essa energia se mobilize. Mais importante seria que a direção tirasse todas as conclusões. Ela ainda não tirou todas as conclusões. Mas houve uma convergência ao final da reunião, deve ser publicada ainda hoje, uma nota do PT convocando, vou repetir a palavra, convocando o dia 19. Porque até aqui, o próprio documento apresentado, que foi abandonado na reunião, o documento falava que é uma iniciativa dos movimentos sociais que o PT apoia. Então, aquele apoia, vai indo que eu não vou, que eu estou chegando. É um negócio meio sem muito compromisso, meio protocolar. Então, agora eu espero que a unidade do partido possa se fazer realmente.
A gente não tenha que enfrentar, como enfrentamos no dia 29, aquela vergonhosa nota do Diretório de Pernambuco, se fazendo instrumento da justiça proibindo a manifestação. Que a gente não tenha que assistir, como assistimos, aos telefonemas da Executiva Estadual da Bahia, aos diretórios do interior, dizendo para eles não saírem à rua. Não tenhamos que ler, como tivemos, uma nota, por exemplo, aqui do Diretório Municipal de São Carlos, no interior de São Paulo, condenando a manifestação que não era para ir, para não falar do titubeio muito generalizado. Então, esperamos que, na prática, tenhamos aí uma autocrítica na prática, porque nos fatos, na reunião do diretório, ninguém tocou muito no assunto por esse ângulo, tirando 2 ou 3 falas do diálogo ação petista, principalmente. Há, na verdade, a necessidade de realismo. Essa ideia de que o governo está desmoralizado, que o bolsonarismo está em crise, não é bem assim, não. Tem oba-oba, não, gente. Tem uma certa dificuldade de mobilização ainda pela falta de engajamento das nossas organizações, mas tem, sobretudo, o adversário. Ele não está morto para nada. E ele já ganhou a eleição, entre aspas, eleições 2018, por um arranjo. Mencionei aqui o Vilas Boas Correia, a cumplicidade do tribunal na época, e da maior parte das forças da oposição, que contra o PT, contra o Lula, primeiro, e contra o Haddad depois, ajudaram ele a ganhar com fake news que nunca foram julgadas. Então já foi uma armação 2018. Imagina o que vai ser 2022. Na época ele estava fora do governo, agora ele tem o governo na mão. Ele tem os ministros do STF, uma parte que ele nomeou, outros que são reacionários mesmo. Ele tem o apoio no Exército, ele tem as polícias militares, tem uma certa criticidade na mídia, mas é totalmente impotente. Os bancos, para eles, está tudo bem, estão festejando. Então, aí nós vamos ver o que vai acontecer. A única coisa que não vai acontecer, eu disse isso na reunião, faço questão de repetir aqui, é repetir 2014 com o Aécio na frente do telão, esperando sair o resultado, tomando champanhe com os amigos, tomando um susto lá, que perdeu, achava que ia ganhar. O Bolsonaro não é o Aécio. Ele não vai esperar, é outra coisa. Ele já está trabalhando para preparar um outro resultado. Manipulando números, embolando a eleição com essa história do voto impresso. Não sei o que ele vai fazer, talvez nem ele saiba, mas que ele está trabalhando numa aventura, dá para ver. Então, nós não podemos esperar 1 ano e meio. Esperar 1 ano e meio é dar mais 1 ano e meio para o Bolsonaro preparar o golpe. Nós temos que ir para a rua agora. Foi o que nós, do Diálogo Ação Petista, já fizemos desde o 1º de maio, continuamos no dia 13 de maio, aliás, fizemos antes, mas assim, em escala nacional, no 1º de maio, depois no 13 de maio, e depois um movimento bem mais amplo, junto com muitas outras forças, companheiros, partidos, sindicatos, no dia 29. Lá nós levantamos na administração da Paulista, quando desceu pela Consolação, uma palavra de ordem que eu quero aqui retomar, que é que ninguém aguenta mais fora Bolsonaro e seus generais. Ninguém aguenta mais fora Bolsonaro e seus generais. É uma forma que a gente encontrou de expressar aquele conjunto de outras bandeiras, o auxílio de R$600, despejo zero, a exigência de vacinas, testagem em massa, fim às emissões, tudo o que a gente sabe que é necessário, mas que se não tirar o governo, o Bolsonaro e o Mourão, se não tirar o governo, isso aí dificilmente vai progredir. Então é uma questão até de sobrevivência, apesar da pandemia, como dizem os colombianos, e aliás vários repetiram isso nos atos públicos, e é verdade, mais perigoso que o vírus é o Bolsonaro. Então é fora Bolsonaro. E vamos parar com essa história de fica em casa. Já nos Estados Unidos, no ano passado, uma maior manifestação popular desde os anos 60, que eram muitos negros, mas não apenas, brancos, jovens, latinos, mulheres, apesar do vírus. Sabiam que tinha pandemia, mas ninguém aguentava mais ver aquelas violências da polícia americana. Também no Peru, em outubro, uma gigantesca manifestação derrubou 2 governos de um mês, que criou as condições para a vitória agora do Castillo. E eles sabiam que tinha vírus. Aliás, o Peru é o país que tem o maior índice de mortalidade no continente. Como na Colômbia, há mais de um mês, isso tem um levante, apesar do vírus. E os brasileiros não são mais tementes a vírus do que os outros. Simplesmente estão meio, vamos falar assim, engasopados da conversa do Fica em Casa da Rede Globo e muitas vezes de dirigentes políticos e sindicais. É isso que, na minha opinião,
começou a acabar no dia 29. Não pediram licença, foram para a rua, quem é ainda mais isso aí. E é disso que se trata, termino dizendo, a todos que estão me vendo e ouvindo, ainda é tempo, entre em contato com os grupos de base do DAP, vamos para os terminais, vamos para a porta das empresas, vamos para os bairros, para as feiras, como já começou a acontecer já aqui em São Paulo, convocar o pessoal para os atos que estão sendo marcados. Quero crer que vai ter mais de 200 cidades e quero crer que vai ter mais de 500 mil. E nós vamos avançar sem sair da rua enquanto o governo, dito de outro modo, nós não vamos sair da rua enquanto Bolsonaro não sair do governo. Obrigado. Fora Bolsonaro, fora o genocida, ninguém aguenta mais Bolsonaro e seus generais. Um lembrete, pessoal. Nós vamos de hoje até o dia 19 encontrar com muita gente. Vamos mobilizar milhares de pessoas de todo o Brasil. Mas não esqueçam que a luta continua. O DAP, Comitê Nacional do Diálogo e Ação Petista, está convocando, eu queria aqui convidar, lembrar todos a convocarem também, para o dia 3 de julho, 2 semanas após o 19, dia 3 de julho, num sábado, às 16 horas, uma plenária nacional virtual, onde nós vamos discutir a situação do país, fazer um balanço das mobilizações e discutir os caminhos da continuidade da luta para terminar com esse governo e ver estabelecida a soberania com um governo digno da nação, que é a nossa tarefa colocada aí para o período.